Tá bom aí, Beto? Tá. Pronto para gravar, Beto? Eu tô gravando já. Então vamos lá. Estamos com o Juscelino. Juscelino, o Piselli, eu vou dizer que quase todo mundo conhece, né? É um sucesso. Eu quero saber a tua trajetória. Ô Beto, obrigado pela oportunidade. Regis, obrigado pela presença. É um prazer recebê-los aqui no Piselli Jardins, onde tudo começou há 21 anos atrás. E eu fico muito feliz e gosto de compartilhar a minha história do caipira da roça, vindo para São Paulo e depois entrando no mundo dos restaurantes. Eu tenho que começar a minha história falando do meu avô, senão não tem muito sentido, né? Porque o meu nome é o meu avô que me deu. Meu avô era mineiro e ele saiu do sul de Minas ali e veio para o interior de São Paulo, na divisa mesmo, Serra da Mantiqueira, porque naquela época, década de 50, as terras eram mais baratas nessa região, perto de Joanópolis. Sim. E aí ele constituiu ali uma pequena fazendinha, tinha café e outras agriculturas e pecuária, né? E teve 10 filhos e os filhos foram sendo criados ali, ajudando ele, né? Antigamente o pessoal usava os filhos para ser colaborador, né? E aí a tradição era o filho que ficava trabalhando até casar, quando casava ganhava um sítio perto da fazenda. Então meu pai foi um desses aí, teve um pontapé inicial com esse pequeno sítio. E aí começou a vida, e a minha mãe, quando estava grávida, o meu avô foi lá visitar meu pai e minha mãe e intimou meu pai, põe o nome de Juscelino. Porque meu avô era fã de Kubitschek, ele era um cabo eleitoral de Kubitschek. E de fazenda em fazenda, na época da eleição, pedi voto para Juscelino. E eu tive esse privilégio de crescer muito perto do meu avô. Ele gostava de contar muitas histórias da vida dele, dos negócios, história de Brasília, de JK, né? Ele era um autodidata, ele lia muito, ele não saía de casa praticamente assim. Durante a semana ia na cidade, resolvia as coisas, voltava. E era muito caseiro e de muita leitura. Então eu cresci muito nesse ambiente de ouvir histórias do meu avô. Os meus tios também eram pequenos agricultores, né? Todo mundo fazia um pouco de tudo ali, agricultura e pecuária. E meu pai, depois de alguns anos, inovou, montou uma venda, porque a gente estava a 10 quilômetros da cidade, então as pessoas pegavam o cavalo e ia até a cidade, a charrete, né? Para comprar um sal, um macarrão e tal. Então meu pai fez uma venda e pôs de tudo ali naquela venda. Você achava de tudo, a camisa para Lampião, querosene, Maria Mole, cachaça, mortadela, queijo, cerveja gelada. Então foi um sucesso. Era a conveniência do passado. A conveniência que chamava... Tipo aqueles empórios paraguaios, aquelas coisas. Não, no interior, isso é muito tradicional, né? Chama secos e molhados. É isso aí. É a venda do bairro, né? Que é longe da cidade. Então tem um pouco de tudo. A vitrine, famosa vitrine de doce que tem o suspiro, as cocadas, goiabada, Maria Mole, doce de leite e tal. Então eu cresci, tinha 7, 8 anos de idade, para mim era um paraíso aquilo ali, né? Ajudava meu pai na venda, e com isso fui aprendendo, né? A já receber as pessoas ali, atender as pessoas, né? E minha avó era uma grande cozinheira que todos os domingos almoçava pelo menos 40 pessoas na fazenda. E ela adorava receber com muito carinho todo mundo nos domingos, né? Parentes e compadres e comadres e amigos ia chegando. Então a minha infância foi muito, muito boa. Com 14, 15 anos, além de ajudar meu pai, eu já tinha as minhas hortas, porque eu queria... O dilema familiar era prosperar. Tem que ir para frente, tem que vencer na vida, tem que conquistar. Esse era o nosso dilema familiar, uma filosofia familiar, né? Aí,
eu tinha as minhas hortas, comprava, vendia, plantava, colhia tal, e fazia os pequenos negócios, mas sempre com muita dificuldade, né? Como diz lá no interior, na Pindaíba, né? Muito difícil. Com 17 anos eu estava em dúvida se eu ficava ali ou ia embora para estudar mais, para pelo menos terminar os estudos, né? Ali só tinha até a 5ª série. E aí eu ficava em dúvida, fico aqui, vou embora, fico aqui, vou embora, mas eu fiquei pesquisando, né? Como quem se dava bem, quem plantava algumas coisas e ganhavam dinheiro, e outros que quebravam. Então eu ficava observando o mercado ali e pesquisando. E cheguei à conclusão que todo mundo plantava feijão na época do feijão. Chegava na colheita, todo mundo tinha o feijão, o preço caía, todo mundo levava prejuízo. Então vou plantar algo diferente. Vou plantar algo que ninguém plante, porque aí só eu vou ter o produto e não vai cair o preço. Aí sonhei com ervilhas. Acordei e falei, nossa, ervilhas. Meu avô nunca plantou, nem meus tios, nem meu pai, nem um vizinho. Aí eu comentei com um vizinho, falei, dá ervilha aqui na nossa região. Ele falou, lógico, é igual feijão, pode plantar aqui, dá ervilha, aqui a terra é boa. Falei com meu pai, falei, vou plantar ervilha naquele lugar lá, em cima. Boa sorte. Fui até Bragança Paulista de ônibus, peguei, comprei semente de ervilhas, voltei, preparei a terra, plantei. Bom, cresceu um monte de ervilhas e comecei a ficar animado, né? Agora eu vou tirar o pé da lama, vou comprar meu Fusca, tal. Comecei a sonhar. A época da colheita, todo mundo ajudou a colher, parentes e amigos, e no outro dia meu tio tinha um pequeno caminhão, enchemos o caminhão dele de ervilhas e fomos de madrugada até Bragança Paulista, lá no Mini CEAGESP, entregar a tal das ervilhas. Que ano foi isso, Juscelino? 86, por aí, 86, 87. Bom, chegando lá, o primeiro comprador já veio louco, né? Eu quero 50 quilos, outro queria 20 quilos, outro 30 e tal. Era quase 400 quilos de ervilha. E, puta, eu feliz da vida, agora sim, né? O primeiro comprador foi analisar as ervilhas. De repente, abria um saco, abria outro, olhava, ele virou para mim e falou, estão todas estragadas. Aí eu fiquei paralisado, né? E meu tio de boca aberta. E eu falei, como assim? Ele falou, você plantou ervilha torta. Ervilha torta, nunca tinha visto falar de ervilha torta. Pensei que ervilha só tinha um tipo, né? Aquela em grãos. Ele explicou, não, essa é uma ervilha diferente, você tem que colher com o grão pequenininho, porque se come a vagem inteira. Ela é mais nobre, ela é mais cara. Se você tivesse colhido um mês atrás, você ia faturar mais. Aí acabou comigo, né? Agora não vale mais nada. Perdi toda a minha safra de ervilhas. Puta, foi uma catástrofe. Voltei chorando lá para minha região, tal, acabado, né? E revoltado. Coincidentemente, um cara de São Paulo que tinha uma lanchonete aqui na Casa Verde, tinha uma casa de campo lá perto do meu pai, ia na venda do pai tomar uma cerveja e cachaça, e ele brincava que um dia eu ia trabalhar com ele em São Paulo. Eu falei, não, imagina, eu não vou sair daqui, né? Encontrei ele no final de semana lá na venda do pai e falei, tô indo embora com você. Chega da vida do campo. Peguei minha mochila, botei nas costas, larguei minha família e vim trabalhar com ele aqui num bar, lanchonete, na Casa Verde. Comecei limpando o chão e morava no Alto Mandaqui, lá na Zona Norte, e não conhecia nada, muito caipira, sabe? Caipira. Você era sozinho, não tinha namorada? Nada, sozinho. E aí eu dormia num quartinho de porão que o sócio dele me arrumou para não pagar aluguel. E eu comia no bar para não gastar dinheiro. E eu vim para São Paulo para vencer, para ganhar dinheiro. Esse era o Quantos anos você tinha? 17 para 18. 17 para 18. Comecei a aprender ali, fazer lanche na chapa, né? Servia o café da manhã. E depois o almoço. Na hora do almoço servia a dobradinha, a feijoada, contrafilé, cavalo, bife parmegiana, né? Os pratinhos que tem nesses lugares mais simples, né? Típicos. E comecei a gostar do atendimento, né? Quanto melhor eu atendia aquela freguesia, eu ganhava gorjeta, eu ganhava dicas. Sim. E essas pessoas me falavam, Jussa, eu tive muitos apelidos, Jussa, JK, presidente, então vários apelidos, por causa do Juscelino. E alguns me falavam assim, você tem que ser garçom nos Jardins, você é um cara simpático, nos Jardins o garçom ganha muito dinheiro. Aonde é o Jardins? Não imaginava, né, onde é o Jardins. Morava lá do outro lado da Marginal, né? E ficou aquilo na cabeça, passou um tempo, aprendi a pegar ônibus e tal, um domingo era a minha folga,
eu vinha passear no centro, mas dessa vez eu vim para Paulista, desci da Paulista e desci no Jardins e dei um passeio no Jardins. Falei, que bonito, tal. Um dia eu vou trabalhar aqui no Jardins. Sonhei. Passado alguns anos eu pedi a conta desse lugar e o que eu tinha que fazer? Trabalhar em vários restaurantes, aprender a ser garçom para depois tentar emprego no Jardins, num restaurante fino. Então passei por vários lugares de São Paulo, churrascarias, na Lapa e no centro, na Rua Boa Vista, 89 e 90, fui garçom na sede social do Jockey. E ali foi um grande aprendizado, que era uma cozinha francesa, com um chefe francês, e era muito bom. Então, perto de onde você tem hoje uma outra unidade. Exatamente. Né? Então, década de 90, estava lá como garçom. Passado um tempo, um colega saiu de lá e veio para o Jardins, assumiu um restaurante aqui, de maître e tal, na Lorena, e ele veio despedir. Eu falei, olha, se me dá uma vaga de garçom, me fala que eu quero ir para o Jardins, né? Passou uns meses, ele me ligou, falou, tem uma vaga aqui. Daí eu vim para o Jardins, aqui na Lorena, tinha um restaurante chamado St. Peter's Pier. E era francês e frutos do mar, tal, né? Década de 90 era uma moda restaurante francês em São Paulo. Né? E eu entrei ali e deu muito certo. E eu era muito ativo, assim, para aprender, queria ajudar todo mundo e conquistei os colegas, o gerente. E passou um tempo, o maître saiu e o gerente me promoveu para maître. Naquela época não tinha quase sommelier, só tinha um Fasano, o Latambuile. Então, o maître tinha que ser um pouco sommelier, né? E eu peguei e fui estudar vinhos. Comprei o livro de Saul Galvão, Tintos e Brancos. E devorei aquele livro. E fiquei fascinado com aquele livro e comecei a me interessar pelos vinhos. Bom, porque já tinha uma carta de vinhos importante naquele restaurante, que era um publicitário que fez o restaurante, ele importava vinho, ele que fundou a Mistral, Geraldo Alonso. Então já tinha um Pouilly Montrachet, tinha uns Bordeaux, já tinha coisa boa, né? E eu tinha que aprender, pelo menos falar direito aqueles vinhos, né? Aí, fui aprendendo, mas aqui no Jardins comecei a conhecer as pessoas, meus colegas, tudo, conversar com um com o outro e falava, fazendo é o top. Ali é onde se ganha mais. E eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro, né? Falei, então eu vou entrar aí nesse lugar. Mas como que eu vou entrar? Não conheço ninguém. Passava na frente da Doc Lobo, olhava, falei, nossa, como é que eu vou entrar? Passado um tempo conheci o Manuel Beato. Aí papo de vinho. Só falando sobre vinho. Ficamos umas 2 horas conversando. No final da conversa, falei, Manuel, na verdade eu quero trabalhar com vocês lá, como é que faz? Aí ele falou, olha, coincidência, né? Isso era outubro, novembro, assim. Ele falou, agora, até o final do ano, um rapaz que trabalha comigo nos vinhos vai embora. Então vai falar com o gerente, né? Ele sabe dar certo. Aí fui lá fazer entrevista e tal. Aí o gerente falou, mas você tá de maître no St. Peter, você vai entrar aqui como segundo sommelier, auxiliar do Manuel. Você vai ganhar bem menos. Não tem problema. Eu quero entrar, quero aprender, quero crescer e tal. E deu muito certo. Aí entrei, fiquei com o Manuel no mundo dos vinhos. Nessa época eu fui fazer curso na ABS, junto com o Manuel, tal, fizemos um ano de ABS, e aí ficava só no vinho, deu muito certo, e foi muito bom. Depois, em 94, abri o dinheiro e fui promovido para lá de maître sommelier, e deu mais certo ainda, né? E eu comecei a ser o cara que recebia todo mundo, e que sentava, e conciliava o prato, o vinho, então virei meio que ali um hostess, maître sommelier, tudo, fazia de tudo. E as pessoas gostavam muito de mim, eu cativava os clientes e falava maravilhoso, e o pessoal ficava feliz, e decorava o nome, sabia o prato que comia, então, cara, deu muito certo isso e comecei a ir para a Itália, patrocinado pelas importadoras e vinícolas. E aí, quando eu fui para a Itália, meu sonho era conhecer a Itália, a primeira vez, assim, foi, assim, emocionante, né? Imagina, já comecei de cara Toscana, Beyond Sante e outros, e terminamos no Piemonte com Ângelo Gaia. Meu Deus. Eu sou um cara de sorte, não sou? Sou um cara de sorte. Por uma primeira visitinha, tá cara, bom. A primeira vez para a Itália foi já assim, e eu lá, na frente desses produtores, almoçando junto com o Ângelo Gaia do lado dele, né? No Piemonte, com Tartufo Bianco. Nossa. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu era um caipira da roça há pouco tempo atrás, né? E agora? Estou tratado como rei aqui.
né? Então, e realmente as vinícolas, né, sempre trataram muito bem os sommeliers, né? Porque é representante deles, né, fora da Itália, né? E é quem vende o vinho, né? É quem vende o vinho. Aliás, vou fazer um brinde aqui com esse vinho maravilhoso. Desculpa a quebra de protocolo. Esse aqui é um vinho do Piemonte, a minha região preferida. Estamos aqui com o Icardi, que é um grande amigo, Cláudio Icardi. A gente traz alguns rótulos dele. E é um cara espetacular. Esse é um Langhe-Rosso, é um Nebbiolo. Um Nebbiolo. Então vamos chamar de um pequeno barulhinho. E aí, já vi que a tua preferência é pelo Piemonte. Piemonte. Os vinhos do Piemonte. Vinho do Piemonte. Então, porque assim, né, não sei se essa é a primeira viagem, o Gaia, ele pegou a gente, ficou o dia todo com a gente. Mostrou tudo, como é que a lenha que fazia a barrica, como fazia a barrica tal, e o vinhedo, e na cantina, e depois almoço, e degustação, e abre vinho. Então... Ele já estava naquela época com esse projeto dos micro-terroirs, aquele negócio já, né? Sim. E também visitamos o Ratti no Piemonte, outros produtores e tal. Enfim, então foi assim, fascinante, principalmente esse encerramento no Piemonte. E aí comecei depois a ir mais para o Piemonte. Em outras regiões, mas mais o Piemonte, comecei a conhecer mais produtores de vinho e donos de restaurantes. E comecei a me apaixonar mais pelo Piemonte. Agora, a Itália, eu adoro a Itália com todas as regiões, né? Assim, no verão adoro ir para Sardenha, estudo a Itália, maravilhoso, né? E outubro, novembro, estou no Piemonte. Tem um aroma ali especial, sabe? Tem as trufas lá, na época da trufa branca. A trufa é uma maravilha. E aí lá no Grupo Fasano, com 30 anos, eu estava gerenciando o lugar, ganhando super bem, totalmente realizado profissionalmente, no topo da minha carreira, não faltava nada, feliz da vida. Mas veio um negócio dentro de mim, que o vô falou lá, eu e meus primos, muito lá atrás, que a gente tinha que batalhar muito, viajar, estudar, mas até os 35 tinha que estar aprumado. O que quer dizer? Ou com o seu diploma, ou com o seu sítio, com o seu negocinho, ou está muito bem empregado, né? Estabilizado. Você não pode chegar com 35 anos dependendo de mesada de pai. Esse era um dilema, era um ensinamento do vô. Eu estava com 30, realizado. Não, pelo contrário, ajudava meu pai, né? Eu estava muito bem, ganhava muito bem, e feliz da vida tal, mas vinha um negócio e empurrava, você tem que ter o seu negócio. Mas fiquei ali discutindo comigo mesmo, mas por quê? E que negócio que eu vou fazer, né? Eu todo mundo da gastronomia italiana, cada vez mais me aprofundando nas pesquisas e especializando, e aí veio a tratoria. Puta, eu comecei a rabiscar um caderno, projeto uma tratoria. Mas já tinha na veia isso da tua família, dessa questão de empresariar? Sim, todo mundo era microempreendedor, pequenos empreendedores. O comerciante, o sangue comerciante está na veia. Eu tenho tio que está com 85 anos vendendo ainda coisa na rua lá, na carroça, leite, queijo, não sei o que, não sei o que. O prazer é ser negociante, sabe? É um prazer, esse tipo de trabalho. Então, assim, o negócio de ser empresário está no sangue, está na veia. Eu não consegui controlar. Então, de repente, eu estava rabiscando um caderno, como é que ia ser, o tamanho, os pratos que eu comi na Itália, eu ia rabiscando ali as receitas que eu trazia da Itália, ia rabiscando ali e tal. De repente, o negócio estava formatado e eu procurando lugar. E não dava certo. Um monte de lugar que eu vi não dava certo. Não era aquilo que eu queria. Com 34, eu achei esse ponto aqui na Padre João Manuel, que era um bistrô francês, estava passando o ponto. Puxa, adorei o lugar, comecei a negociar para fechar o ponto. E o nome do projeto eu ainda não tinha batido o martelo. Tratoria do Justa, Tratoria JK, Tratoria do Presidente, não vinha. E aí, de repente, numa aula italiana que eu fazia com os colegas, o professor ensinava sempre sobre gastronomia, ele falou Piselli. E eu não lembrei. Veio um colega, o que é Piselli? Ele falou ervilhas. Aí me deu aquele gelo. Aí eu viajei assim, sem sair da mesa, da memória da Ordem de Ervilhas. Falei, aquela merda de ervilha lá atrás, que me fez vir para São Paulo, que me fez conhecer a Itália, vai ser homenagem à Horta de Ervilhas. Então vai ser Piselli. Saí decidido dessa aula italiana
E aí tudo foi encaixando bem. E não ia dar conflito lá com o Fasano? Então, como é que é isso? Na realidade, quando eu decidi que eu arrumei o lugar, né, que eu formalizei a aquisição do ponto, eu fui lá falar com o seu Fabrício, pai, né, tinha contato com ele todo dia, que eu ia embora, que eu ia realizar um sonho. Ele olhou no meu olho, sentiu o meu coração e falou, eu sei que não adianta eu falar nada, que você vai mesmo. Eu falei, na história do meu avô, dos 35, né? Então, era um sonho que eu tinha que realizar. Porque eu pensava assim, ou eu faço um negócio até os 35, porque depois, quando tiver com os 50, não vou fazer mais. Então, é melhor eu fazer agora. Se não der certo, eu volto pro mercado, vou trabalhar de médico, sommelier, não tem problema, né? E toco a vida. Claro. Agora, depois, mais para frente, pode ser que eu arrependa de não ter feito. Aí é triste. Por que eu não fiz, né? Eu não queria ter esse arrependimento de não ter feito. Então, eu pensava dessa maneira. Fui falar com o Rogério, aí o Rogério é emotivo, o Rogério é sanguíneo, né? Ele por que você não vai embora? Por que você não vai fazer? Que não sei o quê. E ficamos semanas conversando, e ele proposta, falei, Rogério, não é dinheiro, eu amo sua família, amo aqui, não tem nada a reclamar. Não vou tirar ninguém, eu não vou concorrer com você, vai ser uma coisa simples, uma tratoria simples, vou conquistar uma clientela minha, não vou ter nem um prato do dinheiro, vou ter lá, não vou tirar nenhum funcionário, vou no mercado formatar uma equipe. Enfim, fui explicando, tal, e ele não deixava sair, não deixava sair, a coisa, eu precisava sair, não deixava, e propôs até a sociedade, que me balançou, que era uma super proposta. E eu agradeci e fui embora. Aí ele ficou chateado, puxa, não sei o quê, né? Não queria me perder. E eu também tinha um cordão umbilical ali bem forte, sabe? Eu sempre gosto muito deles e sou muito grato. E até hoje tenho um respeito e amizade muito grande. Mas acabei saindo e comecei a reformar isso aqui em maio de 2004. É para abrir em setembro, mas aconteceu uma coisa muito especial. A reforma antecipou. Nunca mais aconteceu comigo na minha vida. Que coisa. Um empreiteiro maluco antecipou. É um dos poucos casos de reforma que acaba antes. Não, nunca mais aconteceu. O empreiteiro trabalhava dia e noite. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Não, vamos lá. Chegou no dia 31 de julho de 2004, eu estava inaugurando o Piselli. No dia do meu aniversário, 35 anos. Que coisa. Beleza. Então, essa historinha da ervilha ao Piselli. Da ervilha ao Piselli. E aí, aquela clientela que eu não imaginava, né? Uma clientela a gargalhada, veio me prestigiar. Jornalistas me ajudaram, né? Porque eu tratava todo mundo muito bem. Então, eu ia te perguntar isso, porque você falou que ia fazer um negócio mais simples, mas o Piselli não é uma proposta simples. Então, ele começou bem simples e depois foi evoluindo. Ele começou simples. Aí essa clientela começou a vir e exigir pratos mais sofisticados, vinhos mais caros na carta, a cadeira não tá boa, sabe? E começou a me exigir e foi ótimo isso aí, porque aí eu comecei a evoluir. Claro. Aí saímos de uma tratoria e virou restaurante. Sim. Né? Então a clientela, desde que eu era maître, sempre me ajudaram muito. E sempre me apoiaram muito, porque eu sempre tratei todo mundo muito bem, tal. Aquela coisa da intimidade, saber o nome, né, tal, e contato, e muitos viraram amigos. E eles falavam, você tem que ser gerente aqui. Daqui a pouco eu estava de gerente. Quando eu estava de gerente, você tem que ter o seu negócio. Então eles sempre me empurraram, né? E aí eu fiz o negócio, vieram me prestigiar. E aí daqui a pouco, você tem que fazer outro, porque isso aqui já, depois de 3, 4 anos, né? Estava consolidado e tal. Não, você tem que fazer outro, aqui já está estabilizado e tal. Aí depois de uns anos abri o Zena para o meu filho, com o Bertolazzi aqui na Baixada do Gomide, que eu fiquei lá uns anos de sócio, depois deixei meu filho e ele toca, né? E aquela coisa do empresário, não dá para ficar quieto, sabe assim? E eu falo, tá bom, ficar quietinho agora, né? Não adianta, vem uma formiguinha e começa a te incomodar ali. Depois veio outros negócios que me envolvi, vários, Maremonte. Você teve um em Moema, não teve um? Então, lá começou o Zena. Lá começou o Zena. Tinha uma focateria lá, que eu me lembro, eu tive lá. Eu comecei acho que na inauguração, tudo lá, enfim.
E aí o produto era legal, mas as pessoas falavam, puta, mas tem que estar nos Jardins, porque não sei o que é melhor e tal. De repente mudei para os Jardins, esse projeto, e virou Zena em 2009. Depois tive participação em outros projetos. 2019, ali 18, fiz um outro projeto com outros sócios, que é o time Carbon, que tem na Vila Olímpia. Veio a pandemia, nos destruiu, né? Ficamos aí, viramos pó, na realidade, né? Do dia para a noite, assim, tudo se desmontou, foi muito difícil, muito sacrificante, mas a gente com muita fé e sempre positividade, né? Vamos sair dessa. 2014, um pouquinho atrás, 2014, final de 2014, o Gereissati sempre frequentou aqui, o seu Carlos, me falou que em 2015 o Gero ia sair do Iguatemi e eu tinha que pôr um Piselli lá. Isso para mim foi também outra... Mas isso é uma provocação aos fazanos então, do Gereissati? Não, então, na verdade, assim, o Grupo Fazano foi comprado pelo concorrente do Iguatemi, o JHSF, né, em 2014. Cidade Jardim, que é concorrente do Iguatemi. Portanto, o Gereissati não queria um concorrente dentro do shopping dele. Então, ele me explicou isso, porque quando ele falou, o ano que vem não vou renovar com o Gero, vai ter que sair de lá. Eu levei um susto. Fiquei preocupado, mas por quê? Né? Eu sempre gostei muito deles e eu quero só ver o bem de todos. Ele explicou, falei, não, agora, né, o dono lá é meu concorrente, não posso ter ele no meu shopping. Então você põe o Piselli lá. Falei, sim, senhor. Como diz a minha esposa, você é tonto, só no jeito de andar. Eu tenho uma perna mais curta que a outra. Saúde! Maravilhoso. Aí o meu slogan é maravilhoso, né? Desde que eu era maître, o cliente falava assim, esse vinho aqui, maravilhoso. E aí, isso é um atestado que ele fez. Mas esse vinho é maravilhoso. E é maravilhoso mesmo, mas assim, aonde eu passei, né, desde que eu era sommelier, se o vinho estava na carta, tinha que ser bom. Não podia ter vinho ruim na carta, né? Sim. Então o vinho que se aprovou, né? Então, qualquer vinho que eu escolhesse ali, fosse um Chianti de R$100, ou um Barolo de 1.000, maravilhoso. Maravilhoso. É o momento do almoço, o cara quer um vinho mais leve, tá tudo certo, né? Sim. Como que você escolhe os vinhos para carta? Então, de acordo com o cardápio, né? A gente, lógico, a cozinha italiana predomina vinhos italianos. Já, né? Então, no começo aqui do Piselli, ele era uma cozinha italiana um pouco mais genérica, vamos dizer assim. Em vários pratos de várias regiões da Itália. Então, sim, a carta também era mais ampla, um pouco mais da Itália toda. E aí vem um pouco de Europa, França, Portugal, Espanha, América do Sul, Brasil. E, lógico, né? E aí você vai, lógico, adaptando alguma coisa que sai mais, ou que sai menos, e vai apurando, né? No decorrer dos anos, esse Piselli aqui, conforme eu ia muito para o Piemonte, ele foi especializando um pouco mais no Piemonte. Então foi saindo alguns vinhos de outras regiões e entrando mais vinhos do Piemonte. Então chegou um ponto que hoje a carta aqui não tem mais vinho do Chile e Argentina. Eu tenho brasileiro, muito italiano do Piemonte e pouco da Europa, ali de França e Portugal. E principalmente do Piemonte. Então, Piemonte eu trago alguns vinhos, né, de um castelo, que é o Castelo de Gabbiano, que é um vinho artesanal, um barbeiro. Você importa diretamente. Importa diretamente. Trago o Icardi, alguns rótulos dele, que eu adoro ele, e tá chegando outras novidades. Então, esse Piselli aqui, ele piemontizou, vamos dizer assim, sim. E a carta também piemontizou. E você importa direto, por exemplo, você coloca um preço que o importador venderia ou você coloca um preço que o restaurante vende? Não, com o importador. Então, se eu tenho a pessoa quiser comprar a garrafa... então, eu tenho vinho aqui, que o preço dele na carta é o mesmo da importadora. Sim. Se você comparar, você entendeu? Entendi. Você pega um produtor da Itália, lá de Barbera, né, um bom produtor, e eu pego o Barbera que eu trago também, que é muito bom. O preço que eu vendo na carta, sei lá, 200,
A importadora está 200 e pouco. É, O vinho do mesmo padrão. a vantagem Você entendeu? de importar diretamente. Exatamente. Você oferece mais por menos. Exatamente isso. Então, essa história do Iguatemi foi muito especial, né? E, ao mesmo tempo, quando o seu Carlos Gerenciado falou comigo, no final de 14, eu entendi, né, o porquê que eu ia para lá, o motivo, e eu também pensava que eu não ia ter nunca um outro Piselli. Eu era muito ciumento com a minha ervilhinha. Sim. E eu não imaginava ter um outro Piselli. E aí até falei pro seu Carlos, mas eu não imaginei outro Piselli. Faz um Piselli diferente, pensa aí. E é diferente trabalhar no shopping? Diferente, completamente. E aí eu Daí pensei, você criou o Sud, é isso? exatamente isso. Como o Piselli aqui foi pro Piemonte, eu falei lá, eu vou fazer Piselli Sud, Sul. Por quê? Tem toda uma ciência nisso. Porque tem muito executivo ali, o almoço é muito forte, as pessoas comem mais peixe. É a diferença do shopping. Daquele lugar, da Faria Lima. Sim. Entendeu? Porque tem muito executivo, tem muito almoço muito forte e as pessoas querem mais peixe no almoço, querem comer mais light, então azeite, peixe e tal, combina muito melhor. Com os massas com frutos do mar, né? E aí o conceito foi moldando, um cardápio um pouco diferente, mais pro sul da Itália, carne de vinhos também ele acompanha, mais E branco. o pessoal toma bastante o vinho no almoço lá? Não muito, mas surpreende. Porque ali você tem um mix de pessoas que estão trabalhando que não toma tanto vinho, mas tem muitas pessoas passando de férias, turista, que estão no shopping, então aí toma vinho, no almoço mesmo, né? As pessoas estão lá tranquilas, né, relaxadas e tomam vinho. Então, e aí conseguimos abrir lá em setembro de 2015, ele vai fazer agora 10 anos de um sucesso estrondoso, um projeto que nós fizemos a várias mãos, porque o próprio Carlinho Gereissati, filho, me ajudou com o arquiteto, e ele que aprova a arquitetura, e lá o Iguatemi, eu como falei, eu sou muito abençoado, né? É um caipira que veio da roça, que eu vou falar uma coisa, o arquiteto que estava fazendo a revitalização do shopping em Iguatemi, em 2014, 15 ali, é um dos melhores do mundo. Nossa. É um dos mais caros do mundo. O escritório fica em Paris. Chama Carbondale. Ele é o Eric Carlson. É o alfaiate da arquitetura. Ele é uma coisa assim. E aí ele veio aqui e fiquei a noite jantando com ele, contando a minha história. E eu sabia os problemas que tinha aquele projeto que tinha lá. E falava o que nós não podemos repetir e o que eu gostaria de ter naquele projeto novo. E esse arquiteto eu consegui viabilizar porque o shopping me ajudou, né? Porque ele é muito caro. E então foi fazendo uns estudos e ele apresentou um projeto que eu queria um bar no meio, lounge, para ser usado a qualquer hora do dia. O restaurante não podia parar, né? Porque ali tem que ser avião no ar. Ele é direto, né? Direto, das 11h30 às 11h. Então, ele foi muito assertivo nos estudos e apresentou 3 opções de projeto, aprovamos uma, e é aquele que está lá, e que deu muito certo. Né? E quando que você pensou assim, deu certo? Não estou falando desse, do geral. Assim, depende do lugar, depende do restaurante, né? Porque Não, na tua vida, que você pensou assim, deu certo. Isso eu já tenho certeza antes de abrir. A minha fé é tão grande, a minha positividade, meu otimismo, que eu já falei assim, já deu certo, antes de abrir. Isso, e me surpreende, né? E aqui, assim, eu projetei atender 2.500 pessoas por mês aqui. Fechava a minha conta, tal. Cheguei a atender 5.000 por mês. O dobro. Então foi uma loucura, né? O primeiro ano, assim, do ano e meio, loucura, depois dá uma estabilizada, né? E o Iguatemi também eu sabia, né? Quando tapumou, que começou a reforma, que eu coloquei o logo do Piselli lá em abril, maio de 2015, e abri em setembro, o buchicho tava grande, né? Quando vai abrir, como é que vai ser? Aquela coisa toda, curiosidade. Quando eu abri, foi uma avalanche, assim, de gente.
que eu dava vontade de sair correndo. E esse bochicho e os reconhecimentos, né? Da crítica, de guias e tudo mais. O que vem primeiro? Os guias vão um pouco no bochicho? Sim. Ou o bochicho vai totalmente pelo guia? Não, eu acho que tudo se complementa, né? Então, assim, a clientela vai em peso, né? A crítica, as matérias, elas combinam também com isso, porque é muito difícil, assim, um restaurante que tá vazio lá e vem uma matéria muito boa, positiva, é meio estranho, porque as pessoas não aprovaram, e aí mesmo assim não adianta muito, sabe? Agora, tá bem frequentado, e vem uma matéria que é positiva, então combina uma coisa com a outra, meio que uma coisa aprova a outra, uma coisa tem concordância com a outra, Sim. E aí soma-se tudo e aí fica melhor ainda, né? Então abriu o Piselli aqui lotado, desde o primeiro dia. Passou 20 dias, o Sérgio Job, uma matéria gigante no Estadão. Pô, aí vem mais gente ainda. Daqui a pouco a Veja, daqui a pouco a... Não, então vai se somando, né? E isso tudo ajuda, lógico, né? E nesse gancho, Juscelino, Sim. Até o Rogério aí tá famoso aí pelas opiniões dele em relação a menu degustação. Parece que a crítica de restaurantes no mundo, o Michelin, ele acha que o restaurante para ter 1, 2, 3 estrelas, ele precisa hoje ser um menu degustação, assim. O que você acha dessa história? O público realmente ele quer um menu degustação ou isso é uma coisa do crítico? O que é isso, hein? Então, tá muito divididas as opiniões, né? Tem um público, é que a gente tem público para tudo. O bom é isso, né? Tem público que amam viajar só para degustar restaurantes estrelados e fazer degustação. Você tem muita gente que eu conheço que adoram fazer isso. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu tenho que ir de vez em quando, né? Mas me cansa. Eu acho que até 1 estrela é muito legal, eu gosto muito, né? Mas o 3 estrelas já é empacotado demais, eu acho, muito engessado. E aí tem aquela coisa do excesso, sei lá, e... Tempo atrás eu falei com a minha esposa também, então eu não aguento mais degustação, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu falei, não, mas tem que ir de vez em quando e tal. E às vezes eu vou num desses restaurantes, tem 1 estrela, 2 estrelas e tal, ele tem ali os seus 2, 3 menus de degustação, às vezes um mais curto, outro médio, outro bem longo. Então é um pouco mais democrático, é legal. E ainda tem o cardápio à la carte, vamos dizer assim, né? Aí ótimo, porque aí eu quero provar esse prato e esse prato. Então eu gosto assim. Sim. Então eu prefiro mais a filosofia da trattoria, que você come um antepasto, um primo, você come só 3 pratos, né? 2 no máximo, às vezes 2. Eu prefiro. Aí eu falei com minha esposa um tempo atrás, né? É a mesma coisa, às vezes você compra um CD de um cantor, tem 20 músicas. 2, 3 é maravilhoso, o resto tem que ouvir. Você pegar 10 pratos, 12, às vezes você não tá com vontade de comer aquele tipo de comida, não, né? E você gosta, às vezes, mesmo de 2 ou 3. É verdade. E você teve que ficar empanturrado e sair ali, né? Então, assim, eu, pessoalmente, gosto menos estrelado, mais típico, mais tradicional. Por exemplo, tava na Sardenha no ano passado de férias, tal, eu comi um antepastinho e uma massa com vongole e botarga e um vinho branco, que é o tradicional de lá. Pelo amor de Deus, isso para mim não precisa mais nada na vida. Sim. Eu tava sorrindo para qualquer pessoa vindo na rua. Mas eu já perguntei para várias pessoas, por exemplo, se ele lembrava de um prato assim desses menu degustação que tenha chamado a atenção, que foi uma coisa memorável para ele. E de gente que frequenta bastante esses menus. Mas, basicamente, ninguém praticamente respondeu como positivamente uma grande lembrança desses menus degustação, e sim, exatamente como você está falando, tipo esse prato lá, com a botarga lá e o fongo. Exatamente. Que a pessoa lembra daquele prato. Né? Exatamente. Fica na memória. Então, no menu degustação, lógico, vai ter 1 ou 2 pratos ali que realmente te marcam. E aí o que eu faço? Puta, eu vou voltar aqui, eu vou comer esses 2 pratos. Entendeu? Eu vou que comer... tem também à la carte. Que tem também à la carte. Aí, perfeito. Então, eu gosto dessa democracia,
não chegar num lugar que só tenha menu de degustação, não dá para ir. E quando você estava lá em Minas, por que você escolheu ir para São Paulo? Não, então, eu estava no interior de São Paulo, né, Joanópolis. Joanópolis. Interior de São Paulo. Eu vim por causa do desastre das ervilhas. Não, mas a revolta das escolheu ervilhas. Rio de Janeiro. Não, porque São Paulo era o meu objetivo, né? Um dia vim para São Paulo, onde tudo acontece, onde ganha dinheiro, né? É o sonho de quem está no interior. São Paulo é São Paulo, né? Então, para mim dar essa tacada tinha que ser para São Paulo mesmo. E Brasília? Como é que surgiu Brasília? Então, aí, olha só a vida, né? Eu cresci ouvindo com meu esse avô. nome, pô, Juscelino. Será que é por aí? Eu cresci ouvindo meu avô falar de Brasília, meu avô falar de JK. E aí, depois de muitos anos, eu estou trabalhando lá no Gero, eu conheço ex-engenheiro de JK, a neta de JK, e foi muito lindo ter amizade com ele até hoje. Depois, meu avô estava vivo ainda e eu dei um presente para ele e passamos um dia em Brasília juntos no aniversário dele. Foi muito especial. Né? Isso antes de eu abrir o Pizelli. Então foi muito especial. Ele curtia Brasília tal, e nos lugares que ele falava que queria ir e tal. E beleza, 2020, pandemia, não sabia nem o que ia acontecer e tal, o que ia ser da nossa vida. No final de 20 veio o Iguatemi e me convidar para fazer um Pizelli em Brasília. Eu falei, nossa, estamos na pandemia, não tem recursos. Não, vamos se ajudar, tal, porque o lugar já está quase pronto. Onde era o Gero. Ai, meu Deus. Vocês se falam ainda? E já tinha fechado, né? Se o Rogério passar aqui na porta, não sei não, hein? Eu não tenho culpa nenhuma, gente. Assim, é o destino que vai fazendo umas coisas. Enfim, eles me deram toda a estrutura. Eu tinha que fazer só uma reforma de salão, mudar a cara e botar o logo do Pizelli, meu cardápio e com a minha equipe. Facilitaram muita coisa, me ajudaram e deu certo, né? Eu falei, não, então eu vou para Brasília, né, no final de 2020. Eu vou para lá dar uma olhada como é que tá lá a situação, né? E eu peguei um avião aqui na semana sozinho. Do aeroporto fui pro Museu JK. Cheguei lá, fiquei lembrando do voo e chorei. Fiquei lá no museu, lá, umas 2 horas. Aí depois fui pro shopping, aí, né, no Iguatemi, rodei o shopping e tal. Fui no lugar, na loja, olhei tudo, estrutura, tal, e voltei. A emoção falou mais alto. Eu quero fazer, Juscelino tem que estar em Brasília. Sim, sim. Aí deu certo e abrimos em 21. Abrimos no meio de 21 e algumas pessoas daqui que estavam comigo já há muitos anos, desde o início, um chefe de cozinha e uma gerente foram para lá e aí implantamos e está muito bem. Agora, a pandemia pro teu tipo de restaurante foi pior ainda, né? Foi um desastre, né? Acabou com a gente, né? Então... Porque os outros que acabaram usando esses iFood e tudo mais, se viraram de alguma forma. Quem já tinha um delivery forte, né? Melhorou mais, né? Dobrou a venda ou triplicou a venda. A gente praticamente não tinha delivery, né? Não sabia fazer delivery. Tivemos que correr de uma hora para outra, adaptar alguns pratos para fazer no delivery, e aí o que foi ajudando a gente. Sim. Né? O que foi ajudando, e foi uma pequena parte da equipe, quem gostaria, era facultativo também, né? Quem quisesse vir trabalhar, viria. Então, sempre tinha um grupinho com muito cuidado, tal, vinham trabalhar e fazer o delivery, e com isso a gente foi se mantendo ali, pelo menos para comprar a cesta básica para a turma. Sim. Então foi muito difícil. Tem momentos, assim, bem no início, a gente ficou num túnel escuro. Né? E de repente a luzinha começou a acender assim e tal. Aí no segundo semestre de 20 começou a abrir um pouquinho, né? É isso aí. Só um período, ou almoço, ou jantar. Aí eu tive vantagem de ter 2 naquela época, aqui o Iguatemi. Então eu abria um almoço e o outro à noite. Então um compensava o outro, juntava os 2 faturamentos. Então, aí já começou a ajudar bastante. Mas foi muito difícil
Foi muito difícil. Inesquecível. E parecia que não ia acabar aqui. Aí 21 teve um pouquinho mais, uma onda de novo, né? Ali no março, abril, teve uma pequena onda ali de 21, tal, deu aquela estremecida de novo, mas depois, aí no meio de 21 para frente, já começamos a abrir. E aí no começo de 21, comecei a fazer o projeto de Brasília, né, para reformar lá tudo. E o senhor Alfredo Kotait, que foi senador, meu cliente desde a época do Fazano, já conhecia ele, sempre frequentou o Piselli, me chamou na associação comercial lá na Rua Boa Vista. E eu fazia muitos anos que eu não tinha ido para o centro de São Paulo, e eu não imaginava o que ele queria, né? Aí ele falou, vem aqui. Aí subi no prédio, no último andar, ele estava lá me esperando, com um restaurante totalmente pronto, reformado, novinho. Mesa, cadeira, tudo pronto. Cozinha prontíssima. Ele falou, olha, daqui a pouco a pandemia vai passar, né? Meio do ano aí, e a gente precisa de um Piselli aqui para comer, de segunda a sexta, almoço, porque fechou tudo na região, não temos um restaurante de bom nível, e eu trago muita gente aqui, políticos, senadores, ministros, governador, prefeito, então só a associação, já tem muitas empresas lá, tem muita gente que fica lá no dia a dia, ele já sustenta o restaurante, quase que sustenta, né? Falei, puxa, será, não sei o quê, não, mas vamos lá, e me estimulou muito, né? E, lógico, me ajudou bastante, ele falou, olha, eu sei que vocês estão passando muito apertado a pandemia, a gente aqui supre vocês, o que vocês precisarem e tal, então sim. Foi uma coisa muito especial e, ao mesmo tempo, eu lembrei que eu tinha sido garçom naquela rua na década de 90. Putz. E eu lembrava daqueles almoços glamurosos na sede social do Jockey, no restaurante, todo mundo terno e gravata, né? E aquilo acabou. E aí a emoção de novo falou mais alto, né? Que era sensacional esse restaurante. Nossa! Era lindo, o ambiente era lindo. E era glamuroso. E aí, seu Alfredo, olha, vamos fazer, porque eu tenho essa lembrança do Jockey, eu quero colaborar com o centro, né? Então vamos fazer, a gente se ajuda. Bom, vamos lá. E aí deu certo, abrimos também no meio de 21, e hoje lá é exatamente como era no Jockey. Os engravatados, muitos pessoal do judiciário, os advogados, pessoal das secretarias de governo. Virou um lugar, ontem mesmo lá estava mais de 100 pessoas, assim, um evento que tinha ministro, não sei o quê. Então, puxa, eu fico muito feliz dessa realização. E meio que colaborar também com a cidade, sabe? Com o centro de São Paulo, com essa onda que está a favor do centro de São Paulo, né? Então, eu fico muito contente quando eu consigo trazer melhorias. Aqui, por exemplo, quando eu comecei a reformar, alguns vizinhos aqui já até me conheciam, e aqui na esquina tinha sido uma agência bancária, mas estava abandonada há muito tempo, cheio de mato, entulho. Não tinha nada aqui. Então eu comecei a reformar, aí o vizinho falou, que legal, você vai abrir aqui, meu apartamento vai valorizar. Essa brincadeira, né? E aí, passou o tempo que eu abri, La Pastina, o Celso alugou aí, reformou, fez uma loja linda. Sim. E aí, trouxemos prosperidade para o quarteirão, para o bairro. Pois é. Né? Isso é muito legal. Isso eu acho maravilhoso. E bendita ervilha, então. E a ervilha, a gente brinca, né? E eu tive que lançar muita coisa positiva, fé e tudo para dar certo, né? E eu, no começo, falava para os clientes, olha, ervilha, ela dá muita sorte. Lentilha só na virada do ano, ervilha dá sorte o ano inteiro. Aí então traz ervilha. A gente tem ervilha aqui no petisco do bar, tem massa com ervilha, nosso risoto famoso é de ervilha de Piselli, com gorgonzola italiano do Piemonte. Então, e aí as pessoas falam, então me dá um prato com ervilha aí que precisa de sorte. Agora, Juscelino, mudaram os restaurantes pós-pandemia? Eu, por exemplo, senti que
houve assim, em geral, na cidade. Antes da pandemia, você tinha cartas de vinhos grandiosas, com muitas e muitas garrafas, e depois da pandemia eu senti que a maioria dos restaurantes reduziu bastante esse estoque e tal. Essa é uma coisa que eu senti, assim, em geral, na cidade. Eu não sei o que mudou, eu queria ver a tua opinião. Eu, sinceramente, na cidade eu não observei, não tive... Eu não pesquisei, na realidade, né? No nosso caso, não. No nosso caso, nos Pisellis, nós continuamos de como era para melhor. Eu estou sentindo que a gente melhorou dos 2, 3 anos para cá, de 22 para cá. Melhorou. Qualidade em todos os sentidos, né? A gente sempre... A nossa busca por melhor foi desde que abrimos, né? Sempre fomos degrau por degrau, melhorando, tanto comida, carne de vinhos e tal. E aí, acho que agora, nos últimos tempos, que eu tenho mais tempo, vamos dizer assim, para ir para o Piemonte, principalmente descobrir pequenos produtores, né? E trazer coisas especiais, então a gente tá melhor. Tá com uma oferta mais diversificada e com mais qualidade. Exemplo, esse projeto aqui, eu fui condecorado, olha só o caipira de Joanópolis, como é que... Primeiro, assim, o Castelo Ligabiano, que é um amigo que produz vinhos, é um castelo maravilhoso que eu fico lá sempre, sou amigo e tal, né? Então, imagina, da roça para um castelo na Itália. E aí, no ano passado, eu fui indicado e fui condecorado Cavaliere de Tartufo e Vinho de Alba. Que coisa, hein? E isso é a sede num castelo lá perto de Alba, se chama Grinzane Cavour. É uma confraria. É uma espécie de confraria, uma organização que tem mais de 50 anos e começou lá e hoje tem em vários países, né, capítulos em vários países. E lá na sede o evento é muito glamuroso porque o cerimonial é muito especial, com bandeiras, com música, com mestre de sala. Então, eu fui condecorado lá em setembro do ano passado, e o currículo, quando você é aprovado, o seu currículo é lido para todo o pessoal que está nesse salão, que é grande, e pessoas do mundo inteiro, né? Então eu chorei pra cacete, porque eu fiquei lembrando ali de onde eu vi, né? Da onde eu vi. Para chegar ali, ser condecorado um Cavaliere, que a pessoa coloca um galho de uva no seu ombro e fala: você promete honrar o Piemonte, beber vinho do Piemonte. Aí, não é difícil, não é difícil. É fácil prometer isso. Não tomar mais nada que não seja Barolo, Barbaresco. Exatamente. Barbeira, um Cortese, né? Um Barolo Quinato. Enfim, né? Então eu falo, sim, lógico, né? E aí vem uma medalha que é colocada em você e é muito especial. E aqui no Brasil, há uns anos atrás, fundaram no Rio de Janeiro uma unidade do Cavaliere de Tartufo. Aqui em São Paulo começou um tempo atrás e eu estou fazendo em Brasília, porque em Brasília tem um amigo que já era Cavaliere, ele morava fora do Brasil, ele era um executivo de um banco, morava na Áustria, e há uns anos atrás indicaram ele de origem italiana, e ele foi para o Piemonte e foi condecorado lá uns anos atrás. E eu, depois que abri Brasília, ele começou a frequentar e viram amigos. Sim. E fundamos uma confraria em Brasília, confraria de JK. Todo mês a gente se reúne lá e toma vinho. E aí um dia ele falou, o Marco me falou: Juscelino, você tem que ser Cavaliere. Como assim, Cavaliere? Porra, vou te explicar. Lógico, Marco, pelo amor de Deus, ó. Eu represento o Piemonte, né? Aí ele mandou o meu currículo, informações, aprovado, né? E no ano passado eu fui condecorado. E aí, os nossos capítulos, que chama capítulos, as reuniões, é com os vinhos de Cavaliere. O produtor de vinho tem que ser Cavaliere. Então, tem uns 150 a 200 produtores do Piemonte, é só vinho do Piemonte, que são Cavaliere. E aí, uma vez por ano, eles se reúnem no castelo, uma comissão, para degustar os vinhos que serão servidos no ano seguinte. E aí o vinho que é aprovado para fazer os eventos, ele tem um rótulo especial, com o brasão do Cavaliere.
Que legal. Então a gente traz, né? A gente importa uma pequena quantidade desses vinhos para fazer os nossos eventos. E aí eu peguei umas garrafinhas a mais, né? Ninguém é de ferro. Claro. E deixei aqui no Piselli, tá no cardápio ali, uma quantidade muito pequena, dos vinhos dos Cavalieri. Então essa foi a última, assim, alegria e conquista que eu tive de ser honrado aí com o título Cavaliere de Tartufo e Vini di Alba. E qual é a próxima? O que você pensa da frente? O que você quer? Eu tô querendo tirar o pé, né? Eu fiz uma casa em Atibaia. E aí esse ano, aliás, né, o ano passado veio o Guatemi e falou, Campinas tem um lugar bom lá no shopping e tal. Eu falei, não, será? Não sei o quê. Fui lá, putz, lugar maravilhoso, uma esquina na entrada do shopping. Vamos lá, fizemos um Piselli Campinas. E aí eu tava fazendo uma casa em Atibaia mesmo, eu falei, puxa, então é legal, porque eu tô em Atibaia. Passo por Campinas, vou para Atibaia. Estou em Atibaia, veio para Campinas e São Paulo. Então coincidiu, né, essa logística boa e abrimos agora em fevereiro um Piselli lá em Campinas, no Shopping Guatemi. E tá muito legal, muito lindo tal, e tô feliz pra caramba, realizado. Eu realizei todos os meus sonhos. Sonho de empresário, realizei. Né? Graças a Deus sou bem casado, amo minha esposa, tenho 2 filhos. Plantei árvores, fiz livro. Tá ótimo. Como disse, tá maravilhoso. Maravilhoso. Tá maravilhoso. É isso. Eu acho que maravilhoso a gente encerra mais um Entre Câmeras, hein, Beto? Em alto estilo. Muito obrigado. Muito obrigado, Juscelino. Eu que agradeço. Prazer. Prazer. Nossa.